Livro do profeta Jeremias, capítulo 30. Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: Escreve num livro todas as palavras que te tenho dito. Porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer à terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E por que se tem tornado macilentos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço e quebrarei as tuas ataduras. E nunca mais se servirão deles os estranhos, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois, tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel. Porque eis que te livrarei das terras de longe, e à tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações, entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor: teu quebrantamento é mortal, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa, para que possa ser ligado. Não tens remédios que possam curar. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, e não perguntaram por ti. Porque te feri com ferida de inimigo, e com castigo de cruel, pela grandeza da tua maldade e multidão de teus pecados. Por que gritas em razão de teu quebrantamento? Tua dor é mortal. Pela grandeza da tua maldade e multidão dos teus pecados, eu fiz estas coisas. Mas também todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro. E os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei ao saque. Porque te restaurarei a saúde e te sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois se chamam a enjeitada, dizendo: é Sião, porque ninguém já pergunta. Assim diz o Senhor: eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão acanhados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada perante o meu rosto. E punirei todos os seus opressores. E o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim. Porque quem é aquele que se tem empenhado em se chegar a mim? Diz o Senhor. E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação, saiu, uma tormenta varredora. Cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo.
Assim diz o Senhor: o povo que escapou da espada achou graça no deserto, Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das gentes. Proclamai, cantai louvores, e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra. E com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, em que não tropeçarão. Porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto, e ao azeite, e aos cordeiros e aos bezerros. E a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, e também os mancebos e os velhos. E tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. E saciarei a alma dos sedentos de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque os filhos voltarão para os teus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade que, depois que me converti, tive arrependimento, e depois que me conheci, bati na minha coxa. Fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Ergue para ti, Marcos, levanta para ti, Pirâmides, aplica o teu coração à vereda, ao caminho em que andaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás vagabunda, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher cercará um varão. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que andam com o rebanho. Porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Sobre isto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim.
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles para arrancar e para derribar e para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. E a linha de medir estender-se-á para diante, até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa, e todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancarão, nem se derribarão mais eternamente. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32. A promessa e o sinal da restauração de Israel e de bênçãos espirituais. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei de Babilônia a Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo... Por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis? Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo... Eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo... Compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Ananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse... Compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate. Compra-a para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor.
Comprei, pois, a herdade de Ananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. E subscrevi o auto e selei-o, e foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei o auto da compra, tanto o que estava selado, conforme a lei e os estatutos, como o que estava aberto. E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, perante os olhos de Ananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma estes autos, este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro, para que possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa coisa alguma. Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. O grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste um nome, qual é o que tens neste dia. E tiraste o teu povo Israel do Egito com sinais e maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto. E lhes deste esta terra que juraste a seus pais que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não o fizeram. Pelo que ordenaste lhe sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados. Já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada na mão dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada e pela fome e pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus: Compra para ti o campo por dinheiro, e faze que o atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada na mão dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Seria qualquer coisa maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e tomá-la-á. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e lhe ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E viraram para mim as costas e não o rosto. Ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem.
e edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, a qual vós dizeis: já está dada na mão do rei de Babilônia, pela espada e pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem. E os plantarei nesta terra, certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis: está deserta, sem homens nem animais, está dada na mão dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e subscreverão os autos, e os selarão, e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor.